O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Cardoso. O curso é sobre direito imobiliário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Eu sou Gustavo Cardoso, eu sou advogado militante na área imobiliária e esta seria a última aula de um conjunto de 5, em que nós brevemente discutimos aspectos gerais envolvendo direito das coisas e institutos principais que se referem a direito das coisas aqui no Brasil. Nesta última aula, nós vamos falar do tema gestão do patrimônio imobiliário, que também é um tema muito pujante, muitas vezes não necessariamente vinculado diretamente ao direito das coisas, envolvendo atividades que vão exigir do advogado imobiliarista habilidades multidisciplinares, envolvendo desde conhecimentos da área trabalhista, tributária, previdenciária, securitária, conhecimentos muitas vezes técnicos para poder falar a mesma linguagem de clientes quando se referem à prestação de serviços. Minimamente esse profissional do direito precisa entender o que está sendo falado pelo seu cliente para, por exemplo, entender o que é um SLA, níveis de performance de um contrato, graus em que esse prestador de serviços pode falhar ou não pode falhar, né? Requisitos, por exemplo, de segurança do trabalho, tudo isso esse advogado imobiliarista, que também vai ajudar esse cliente na gestão do patrimônio imobiliário, pode ser exigido a se manifestar e precisa minimamente saber para poder navegar nesse universo tão rico, tão amplo que é direito imobiliário no Brasil. Então, vamos lá, falando propriamente de gestão do patrimônio imobiliário. A primeira coisa que se deve ter em mente na gestão do patrimônio imobiliário é que muitas pessoas pensam ou imaginam que o problema todo termina quando o prédio fica pronto ou quando a obra está concluída, né? E na maior parte das vezes é aí que começa todo o problema. Nas novas visões ou nas visões modernas de ambientes sustentáveis e ambientalmente corretos, esta é só mais uma etapa a ser vencida, ou seja, a etapa de conclusão da obra, a etapa de conclusão de um projeto, de um prédio, ele é só mais uma etapa a ser vencida em todo um processo de vida e morte de um prédio ou de um empreendimento imobiliário. Pois esses empreendimentos têm começo, meio e fim. Tem um determinado momento que um prédio precisa ser remodelado, ou retrofitado, ou reconstruído, ou demolido. Depois de 50, 70, 80 anos, possivelmente esse prédio não atende mais à função que ele foi, ou para o qual ele foi projetado no seu início. Então, todo este processo após a conclusão da obra, até o seu final de vida útil, vamos chamar assim, até que você tenha intervenções para dar sobrevida ao prédio, todo esse processo de gestão do patrimônio imobiliário é sobre isso que nós estamos especificamente falando. E no mundo sustentável que nós vivemos, este processo todo pressupõe uma série de normas e padrões técnicos, né? Existem entidades certificadoras, inclusive no Brasil, as mais conhecidas nos Estados Unidos e Europa, que já têm uma série de normas, tanto na etapa de projeto, tanto na etapa de construção, quanto na etapa de gestão deste patrimônio imobiliário, né? E que indicam a maneira pela qual este patrimônio deve ser gerido, deve ser construído, deve ser projetado para atender requisitos ambientalmente adequados e que, em última instância, estão em linha com o que chamamos de função social da propriedade. Propriedade que não é mais só direito, propriedade que também e deve ser basicamente vista também como uma série de obrigações do seu titular de domínio. E aí entramos na seara de gestão do patrimônio imobiliário e o direito urbanístico.
Lembrando também que, quando se fala de propriedade imobiliária no Brasil, você necessariamente também envolve princípios de direito urbanístico, que é um ramo do direito novo, mas que é muito pujante em vista dos problemas e conflitos cada vez mais acentuados em grandes centros urbanos. Para atender às funções sociais da propriedade e os princípios do direito urbanístico, basicamente a propriedade urbana deve observar, primeiramente, o que diz o plano diretor do município. Isso já foi falado na aula passada, mas devemos insistir nisso. Zoneamento, categoria de uso, devem ser observados sob pena da propriedade não atender à sua função social, sob pena deste proprietário se ver compelido a cumprir a sua função social da propriedade e sob pena de incremento em imposto e possivelmente até perdimento dessa propriedade em casos mais extremos. Então, estamos na seara de patrimônio imobiliário e direito urbanístico, que envolve não só a localização do empreendimento em local que permite aquele tipo, aquela modalidade de empreendimento, mas também o seu licenciamento, no momento de gestão deste patrimônio, que é justamente o que nós estamos discutindo nesta aula. A questão do licenciamento no Brasil é uma questão muito grave, né? Temos um exemplo, pegando o gancho até da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, na boate Kiss, né? Que visivelmente se identificou problemas claros e evidentes de não observância do princípio da função social da propriedade, dos princípios do direito urbanístico. Por quê? Se houvesse observância disso, dificilmente teria acontecido a tragédia. O licenciamento teria acontecido de maneira regular e os problemas de escoamento do pessoal no momento do início do incêndio, o momento de, eventualmente, até o próprio incêndio, poderia ter sido evitado ou contido de maneira mais adequada. E a tragédia não teria assumido a proporção que assumiu, né? Isto aconteceu lá, é um lembrete, né? Pode acontecer em qualquer outro lugar que não tenha de maneira adequada as suas licenças e aprovações em ordem, né? Pode acontecer em um prédio de escritórios, pode acontecer em outra boate, pode acontecer em grandes centros, ou grandes locais de reunião, de teatros e tudo mais, né? Espero que a tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul sirva de alerta para as autoridades. Veja, a prefeitura tem um poder que chama poder de polícia. Mais do que um poder, é uma obrigação das autoridades. Há um tempo atrás eu dei uma entrevista num jornal para discutir a situação de um prédio no município de São Paulo, grande, que as condições desse prédio estavam numa situação do prédio que se pegasse fogo morria todo mundo nesse prédio. Eu deixei muito claro na entrevista que se acontecesse uma tragédia ali, o primeiro a ser responsabilizado seria o prefeito, né? Felizmente não aconteceu tragédia nenhuma, conseguiram desocupar o prédio que foi demolido. O prefeito é a primeira pessoa a ser responsabilizado numa questão de tragédia. Ele é o agente que deve promover a questão da fiscalização de locais, estabelecimentos que tenham ou dentre suas atividades, a concentração, que envolva a concentração de público expressivo, né? Para evitar que tragédias como o que aconteceu no Rio Grande do Sul se repitam. É muito comum se ouvir dizer que não existe pessoal suficiente e tudo mais. Mas qual é a consequência trágica desta omissão das autoridades? Tragédias como a que vimos no Rio Grande do Sul, né? E uma infinidade de outras pequenas tragédias que talvez pela dimensão não tenham causado tanto impacto quanto essa do Rio Grande do Sul. Tem tanta coisa que a gente não ouve, né? Porque tiveram um impacto menor ou com a ajuda divina tiveram uma solução um pouco melhor, né? Mas que todas poderiam ter sido evitadas, ou a maioria talvez pudesse ter sido evitada ou minimizada, se a parte de licenciamento tivesse adequada. E se o poder de polícia
das autoridades municipais tivesse sido efetivamente exercido. Destaco isso muito, porque eu imagino que isso tenha impactado em âmbito nacional, né, a questão da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Enfim, falando de licenciamento, que bicho é este? Aí nós temos um outro problema nas nossas legislações municipais, que envolve licenciamento. Geralmente, quando alguém tenta decifrar o emaranhado de leis que envolve licenciamento no âmbito municipal, é praticamente como um arqueólogo Indiana Jones tentando descobrir um segredo oculto e cheio de mistérios e cifras e enigmas, né? As legislações municipais que envolvem licenciamento são, na maior parte dos casos, indecifráveis para o cidadão comum. O operador do direito, advogado imobiliário, muitas vezes tem dificuldade de entender tudo aquilo que está junto, tudo aquilo que está ali. Ele tem que se munir do lado dele de um engenheiro civil, especializado em licenciamento, e juntos vão tentar entender todo aquele universo de leis, revogações, restinho de lei que ficou para lá, novos planos diretores que não conversam com situações antigas, né? É um emaranhado, né? Experiência própria de fazer isto em várias capitais do Brasil. É um dos maiores desafios de qualquer advogado na área imobiliária, né? De qualquer pessoa que pretenda ver regularizado ou obter uma licença em determinado imóvel ou empreendimento. Então, primeira coisa que tem que ser vista do lado das autoridades, vamos simplificar, vamos deixar a coisa factível. Qualquer cidadão deveria ter condições de pegar uma lei, entender o que está ali escrito, né? Deveria haver consolidações, deveria haver padrões que possibilitasse um fácil entendimento. Não é o caso, né? Existem meandros, existem pegadinhas, existem situações em que a lei te coloca em becos sem saídas. Então, a primeira coisa, na minha ótica, seria dar uma limpada nisto. Os municípios têm que rever isto, né? Consolidar, criar normas claras, regras claras. Eu procurei colocar aqui, nesta aula, genericamente, aquilo que pode ser esperado para você conseguir licenciar um empreendimento, né? Evidente que podem haver particularidades, dependendo do local, dependendo do município, se o imóvel está dentro de uma área da União, se o imóvel está dentro de área de marinha, se o imóvel está perto de aeroporto, se o imóvel está perto de fronteira, se o imóvel está próximo de regiões com sensibilidade relacionada à soberania nacional, imóveis rurais, imóveis em área ambiental. Cada situação em que esse imóvel se coloca pode trazer uma série de exigências ou requisitos adicionais ou menos para possibilitar o licenciamento de determinado empreendimento. O objetivo aqui é dar uma rápida passada genérica daquilo que um profissional terá de enfrentar para conseguir licenciar o seu empreendimento. Então, eu dividi as etapas do licenciamento em etapas para permitir a sua construção, etapas para permitir posteriormente a construção, a ocupação do empreendimento e, no final, licenças para permitir a operação da atividade pretendida no local após cumpridas as primeiras duas etapas. Iniciando com etapas do licenciamento que envolvem construção de imóveis. Nós temos aqui, primeira etapa, estudo de zoneamento e categoria de uso do imóvel. O que você quer fazer naquele local é permitido? Eu dei um exemplo em aulas anteriores. Você quer colocar uma indústria química no meio de um bairro residencial? Pode. Não sei. O que diz a lei orgânica do município de uso e ocupação do solo? Provavelmente não será possível você colocar uma indústria química no meio de um bairro eminentemente residencial, né? Não faz sentido, faz parte de uma organização de atividades, né? Até para preservar a integridade da população, né? Muito provavelmente se criam distritos, ou deveriam ser criados distritos industriais para concentrar
a atividade industrial em determinado local, atividade de serviços em outro, residencial separado daquilo tudo ali, né? De uma maneira a se ordenar a cidade de maneira adequada e socialmente condizente, cumprindo as funções sociais da propriedade. Se a lei municipal relacionada a zoneamento e categoria de uso é deficiente, tem que ser revista pelos senhores vereadores e prefeito para melhorar, né? Nós temos uma tradição muito ruim de crescimento de núcleos urbanos de maneira desordenada. Basta pegar os grandes centros da região sul, sudeste, né, nordeste. O crescimento não se percebe, né, ordenação, não se percebe lógica naquilo tudo, naquela bagunça toda. E, incrivelmente, aquilo floresce, né? Mas nós precisamos evoluir, nós precisamos sair disso, nós precisamos começar a ser um pouco mais organizados no nosso meio urbano. Cidades planejadas como Brasília, Goiânia, Campo Grande, né, são exemplos que possivelmente poderiam ser seguidos, né? Nos meios, nos ambientes em que aquilo já está posto, difícil, tem que se juntar urbanistas, juristas para se tentar criar soluções. Desafio alguém a andar de carro em São Paulo e não sair chateado, no mínimo, né? Vamos lá. Depois de você estudar, fazer estudos de zoneamento e categoria de uso do imóvel, você vai olhar o seu terreno e verificar se existe necessidade de você aprovar ou executar demolições nesse terreno. Não basta passar o trator, você precisa pedir autorização para a autoridade para você derrubar alguma coisa que já existe ali. Existem princípios do registro de imóveis, um que eu já mencionei, que é o princípio da continuidade. Se você tem a averbação de uma área construída no cartório de registro de imóveis, para você colocar alguma coisa nova em cima de tudo isso, você tem que primeiro averbar que esta área construída antiga foi demolida. Senão você não consegue averbar a área construída nova, você não consegue registrar memorial de incorporação, você não consegue registrar memorial de loteamento, você em última instância não consegue transferir propriedade, trava tudo, trava tudo. Para você executar e aprovar uma demolição, fatalmente vai ter que recolher ISS, encargos previdenciários e sociais, apresentar tudo isto para você obter um auto de demolição, depois um auto de conclusão de demolição, e aí sim poder levá-la no registro de imóveis e constar que registrou a demolição. A partir deste momento, você pode, ou paralelamente, você pode apresentar e aprovar projetos e memoriais técnicos e jurídicos, possivelmente memoriais de incorporação e loteamento, quando for o caso, né, envolvendo prefeitura, bombeiros, concessionárias de serviço público e qualquer outro ente da federação que tenha algum interesse em se manifestar naquele projeto. Não se pode, por exemplo, construir um prédio de X andares próximo ao aeroporto. Até eu, que sou leigo de maneira técnica, não sou engenheiro, sei que pode bater um avião num prédio de 20 andares do lado do aeroporto, né? Tem que se obter autorizações do DAC para se poder construir próximo ao aeroporto. Tem que se obter autorizações do órgão rodoviário para se obter aprovações para se construir próximo a rodovias. Da mesma maneira que tem que se obter aprovações municipais para se construir dentro do município. Bombeiro tem que se manifestar sobre o projeto que você quer fazer. Você não pode construir uma ratoeira, pegou fogo, morre todo mundo. Ixi, né? As concessionárias de serviço público têm que se manifestar. Poxa, você tem que fazer todas as instalações para chegar a eletricidade de maneira adequada, para chegar a água de maneira adequada, para chegar a internet de maneira adequada, né? Telefonia de maneira adequada. Então, você tem que obter o carimbo dessa turma toda nos seus projetos. Obtenção das licenças e inscrições para execução das obras. Fez tudo isso, os projetinhos estão ok, demoliu, fez os estudos, agora vem algum outro kit de documentos. Uau! Agora você pode pedir as licenças para você iniciar a tua obra. Licença de construção, licença para execução dessa obra. Aí você começa a executar a sua obra. Lembrando que, antes de tudo isto, também você precisa pedir aprovação de estudos de impacto urbanístico e estudos de impacto ambiental. Não adianta você fazer o estudo de impacto ambiental depois que a obra já estiver feita, né? Não adianta você fazer o estudo de impacto urbanístico depois que já está saindo o carro lá de dentro do condomínio ou de dentro do shopping.
né? Dentro das etapas do licenciamento, né, e agora falando das licenças que indicam ocupação, né, você tem, após a conclusão das obras, o construtor, o empreendedor, ele tem que obter também uma série de documentos, uma série de licenças, entre as quais a BITS, a prefeitura emite um documento dizendo, olha, pode ocupar, você cumpriu tudo aquilo que estava nos projetos que você primeiramente aprovou comigo. Vai conferir a área construída, vai conferir se os recursos estão certos, vai conferir se cumpriu tudo que prometeu lá no estudo de impacto urbanístico, vai conferir se está tudo bonitinho. Está tudo bonitinho? Habite-se. Pode ocupar, não operar. Ocupar, o prédio está ok. Né? Isso também vale para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai olhar se você construiu de acordo com o projeto. As rotas de fuga estão ok, toda a parte de combate a incêndio está em ordem, né? Ele vai pôr o carimbo lá, você vai ter um documento que diz que você pode ocupar sob o ponto de vista de combate a incêndio e segurança. As prefeituras, algumas prefeituras também olham aquilo que o Corpo de Bombeiros olha, particularmente naquelas prefeituras onde não existe convênio com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A Prefeitura também vai cuidar de ver essa questão de segurança e combate de incêndio, em autos de vistoria específicos. Temos também um outro bicho que surgiu aí, é muito recente, mas que é modinha, e eu acho que é uma modinha boa, que veio para ficar. Você tem aí a questão de acessibilidade em prédios. Cadeirante tem que conseguir entrar dentro do prédio, dentro daquele estabelecimento, dentro daquela escola, dentro do banco, né? Nós temos que ter o lance da inclusão social, que também integra o conceito da função social da propriedade. E, por fim, depois que você terminou tudo, você vai ter um certificado, que indica que você concluiu a obra, que está bonitinho, com as outras concessionárias, com o DAC, com qualquer outro órgão que se refira ou que tenha dado o seu ok inicial para início do projeto. Vamos agora à pergunta do aluno. Olá, professor. Meu nome é Rafael Pena. Eu gostaria de saber que outras áreas do direito tangenciam o direito imobiliário quando o assunto é patrimônio imobiliário e sua gestão. Inicialmente se pode identificar algumas áreas que imediatamente tocam o direito imobiliário quando se mexe com gestão do patrimônio imobiliário. A primeira delas que me ocorre é a questão do direito do trabalho, né? Quando se contrata prestadores de serviço, quando se contrata funcionários para realizar uma obra de retrofit, uma obra interna dentro de um prédio, quando se contrata prestadores de serviço em geral, a questão trabalhista é questão de ordem. Se ele não é o seu funcionário direto, se for, ele já é o teu empregado e as leis do trabalho se aplicam diretamente e imediatamente. Se ele for um prestador de serviço autônomo, sem vínculo de exclusividade e que não esteja subordinado às leis do trabalho, mesmo assim, você como contratante tem o dever de fiscalizar se o patrão, se a empresa deste terceirizado, deste prestador de serviço, está cumprindo com as obrigações trabalhistas, porque pode, eventualmente, sobrar para o contratante responder por problemas ligados a esta contratação. Num âmbito um pouco menor, também se identifica questões tributárias, recolhimento de ISS. É importante que o contrato esteja claro, tanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito societário, né? Quanto no âmbito trabalhista quanto no âmbito tributário, né? De quem são as responsabilidades trabalhistas e tributárias. É importante estabelecer e demarcar muito bem as responsabilidades, sob pena da autoridade buscar também ressarcimento perante o contratante. Então, falamos de interferências ou ramificações trabalhistas, tributárias, entre muitas outras que se pode ter relacionadas ao direito imobiliário. O profissional de direito imobiliário, ele é um profissional que tem que ser necessariamente multidisciplinar, ele tem que saber navegar em tudo isso daí e poder atender o cliente de maneira completa. Imagino que isso tenha respondido a pergunta do aluno. Continuando na nossa maratona de licenciamento de imóveis,
né, chegamos à parte de obtenção das licenças relacionadas à operação do imóvel. E aí, de novo, abre-se uma gama enorme de licenças, de autorizações que têm que ser obtidas antes da efetiva operação no local. Você tem, por exemplo, que obter certificado de emissão de ruídos. Existe um parâmetro adequado de emissão de ruídos para determinado local ou região da cidade, né? Se você é uma indústria pesada que faz muito barulho, fatalmente, provavelmente, você não deve estar localizado em regiões comerciais ou residenciais, em que muito barulho não seria tolerável. Você também tem que buscar, para a sua operação, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou o auto de vistoria de segurança municipal. A sua operação, ela tem uma série de requisitos, ou pode ter uma série de requisitos diferentes em termos de segurança, diferentes da quando se foi construído o prédio. Então, você vai, por exemplo, dentro daquele conjunto comercial, dentro daquela edificação, construir divisórias, construir repartições, modificar layout, fazer uma atividade que envolve algum material mais arriscado, alguma coisa que gere algum risco, né? Os seus requisitos de segurança têm que ser mudados e você tem que ter aprovação prévia para operar das autoridades de segurança também. Você tem o alvará de funcionamento dos órgãos ambientais. Quando a sua atividade tem potencial de poluição, mesmo que não polua, eventualmente é exigido de você obter um documento dos órgãos ambientais estaduais ou municipais, dependendo do caso, e dos convênios entre os órgãos ambientais todos, um documento que diga, olha, está dispensado, ou não, olha, não está dispensado, você precisa obter uma licença ambiental para funcionar. Nas indústrias, particularmente as poluentes, não tem nem dúvida, a necessidade de obter uma licença ambiental prévia para se poder iniciar o trabalho. Em situações até peculiares, em exemplos, quantos de vocês sabiam que uma fábrica de chicletes precisa ter autorização da Polícia Militar, da Polícia Federal e do Exército? Eu também me surpreendi muito que o material que é usado nos chicletes, ele é o mesmo material usado em bombas plásticas. Então, você precisa ter uma autorização do Exército, da Polícia Federal, para você ter uma fábrica de chicletes. Aposto que muito poucos de vocês sabiam dessa, né? E, por fim, culminando tudo isto, você tem o alvará de funcionamento municipal. Este é o documento essencial. Esse é o documento que fecha com chave de ouro todo o resto do licenciamento, né? Este alvará de funcionamento, a autoridade municipal vai olhar todos os outros documentos que nós falamos anteriormente, na fase de construção e aprovação de construção, na fase de ocupação e aprovação para ocupação e mesmo na fase de operação. As prefeituras devem olhar todas essas outras licenças e aprovações que nós vimos aqui, para, por fim, emitir o alvará de funcionamento, né? Isto é o que uma pessoa normal tem que passar para licenciar o seu projeto, o seu empreendimento. Sugestões para talvez melhorar esse processo todo, para agilizar, para facilitar esse projeto todo, seria talvez criar hubs ou órgãos que concentrem essas aprovações, que concentrem essas entidades, esses órgãos todos de aprovação em um local só, né? Para se tentar criar um sistema de acelerar esses processos todos. Isto aqui é parte do que a gente chama de custo Brasil. Quando uma empresa estrangeira tenta se instalar no Brasil, se escuta exclamações de espanto, né, a todo momento. Eles não acreditam em tudo isso aqui que tem que se passar, né, para a empresa poder começar a operar, começou a operar aqui, né. Além de tudo isto, da parte de licenciamento, para que uma empresa possa operar, ela também tem que estar inscrita em órgãos do âmbito fiscal, social e securitário. Então, por exemplo, uma empresa está no Paraná e quer abrir uma filial em Goiás. Ela precisa, primeiramente, além de todo o licenciamento que a gente viu aqui,
né, ela precisa pegar o contrato social dela, alterar o contrato social para dizer que vai ter uma filial lá em Goiás. Ela precisa, lá em Goiás, obter uma inscrição independente de CNPJ para esta filial em Goiás. Esta empresa vai precisar obter inscrições municipais, estaduais e federais, dependendo do caso, dependendo do que faz. Se é uma empresa que só presta serviço, possivelmente só inscrição municipal. Se é uma empresa que circula mercadorias e produtos, inscrição estadual, por conta do ICMS. Se é uma empresa que... e todas as empresas vão ter que ter inscrição federal, porque todas as empresas estão envolvidas em pagamentos de tributos federais, por isso o CNPJ. Esta empresa também vai ter que obter inscrição perante o INSS daquela filial. Vai ter que também obter inscrição perante a Caixa Econômica Federal para fins de fundo de garantia dos funcionários contratados naquela unidade. Veja, estimar de coisas, de novo, reflete um negócio que comumente se fala que é custo Brasil, né? Precisamos ou simplificar isto, né, não deixando de ser rigorosos para evitarmos tragédias, como no caso da Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, mas também não podemos engessar a atividade econômica e empresarial com tudo isso aqui. É um desafio se passar por tudo isso aqui. Quando sai um alvará de funcionamento na minha mão, eu abro um champanhe no escritório, né? É um negócio assim, chega a ser emocionante você chegar naquela etapa final, chegamos, pode funcionar, né? Não deveria ser assim. Em países que pretendem ser um pouco mais sérios, este processo todo deveria durar muito menos, e deveria ser muito menos penoso, deveria ser muito mais objetivo, técnico, menos emaranhados de leis municipais que ninguém sabe o que foi revogado, o que está valendo, que recuo, o que vale, que licença que pede, que não pede, a licença provisória, a licença definitiva, a licença para isso, para aquilo. Deveríamos ter talvez uma concentração de licenças, uma só que já tivesse visto isso, que já incluísse tudo, ou talvez um órgão que pudesse congregar todo mundo que precisasse bater o carimbo num processo de aprovação desse. Né? Porque realmente, tentar explicar até para um brasileiro tudo isso aqui é de espantar, é de espantar. Continuando na questão da gestão do patrimônio imobiliário, e falando agora um pouquinho de operação e gestão. Queria falar um pouco de contratos de serviço em geral, particularmente contratos de manutenção e guarda, né, segurança, e depois falar um pouco de contratos de reconstrução e retrofit. Os contratos de serviço, como se sabe ou como já foi falado, não devem se confundir com contratos de trabalho. Né? Basicamente, o contrato de serviço é um contrato que pretende ter começo, meio e fim, está dentro do campo das obrigações. O contrato de trabalho, não, ele não tem prazo para acabar. Né? O contrato de serviço ele pode se prorrogar ao longo do tempo, mas essencialmente não existe entre o contratante e o contratado aquele vínculo de subordinação, de dependência. É independente o prestador de serviço. Então, a empresa de limpeza que põe lá o seu funcionário lá, este funcionário não é do contratante final, dono do prédio. Esse funcionário é da empresa de limpeza. Isso tem que estar muito bem regulamentado no contrato de prestação de serviço, sob pena do contratante final se ver envolto e envolvido no imbróglio judicial no momento que esse funcionário, preterido de algum direito que tenha, ou que acha que tenha, entre o ajuízo e uma ação trabalhista. Esse contrato tem que estar muito bem escrito. E aí vem o profissional imobiliário, profissional de direito imobiliário, multidisciplinar, porque ele está lidando com a manutenção de um imóvel, mas ele tem que lidar com questões que não necessariamente são imobiliárias. Aí vem também as repercussões na área tributária, que são parecidas com a área trabalhista, mas num grau um pouco menos agressivo. Juízes do trabalho não têm muita dificuldade de convocar para audiências ou de penhorar bens da primeira pessoa que apareça na frente num processo. Né? É arrepiante uma empresa que contratou uma empresa de limpeza embaixo, ver bens bloqueados por conta de uma ação trabalhista de um funcionário que nunca viu na vida ou que nem sabe que tinha. Né? Para que isto seja minimizado ou mitigado, a empresa contratante
tem o dever de fiscalizar se a empresa contratada está cumprindo com todas as obrigações trabalhistas e tributárias também. Tá? É básico, é essencial. Existem cláusulas específicas que têm que ser colocadas nesse sentido. Existe também alguma preocupação quando se fala de contratos de prestação de serviço um pouco mais especializados. Por exemplo, contratos que envolvem vigilância, segurança, que envolvem vigilância armada. Existem licenças especiais, inscrições especiais que têm que ser exigidas da empresa contratada. Também, sob pena do contratante estar envolvido no imbróglio, né, que deveria se restringir à empresa contratada. Atividades que envolvam riscos pessoais ou que envolvam ambientes que não são salubres, tudo isso tem que ser avaliado com muita calma pelo contratante e previstos contratualmente. Contratos ou atividades que exijam performance específica, que não permitam, por exemplo, falhas, porque a atividade é essencial. Vou dar um exemplo. Depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, com a destruição das Torres Gêmeas, todas as empresas multinacionais, e eu já vi empresas nacionais também, criaram escritório de redundância. O que significa? Se o escritório principal for destruído por qualquer razão que seja, imediatamente a empresa tem condições de migrar o seu pessoal para esse escritório de redundância e dali poder operar normalmente no momento seguinte à tragédia, ou acidente, ou o que tenha acontecido com o estabelecimento original. Essas situações de redundância, que envolvem também backups, que envolvem uma série de sistemas para apoiar a atividade principal, não pode falhar. Você imagine a empresa, contando que pode transferir todo o seu staff para o prédio de apoio no dia seguinte a um incêndio que destruiu o prédio todo, e chega lá e o prédio não está funcionando, não está em ordem, o computador não funciona, a linha telefônica está travada, tudo mais. Então, performance específica. Esses contratos têm que ser olhados com muita calma e envolve gestão de patrimônio imobiliário. Ao falar de contratos de reconstrução e retrofit, nós já falamos um pouco disso quando convertamos ou discutimos empreitada, contratos de fornecimento de materiais e contratos de construção por administração. É a mesma coisa, só que numa dimensão um pouco menor. E dentro de um contexto de manutenção e gestão do patrimônio imobiliário e possivelmente para se tentar dar uma sobrevida àquele prédio, que, como eu falei, tem começo, meio e tem fim. Depois de um determinado tempo, aquele prédio vai acabar. Ou vai ser demolido, ou vai ter que ser reconstruído, ou vai ter que ser redimensionado, reprojetado. Né? Então, esses contratos entram na gama daquilo que nós já falamos. A responsabilidade trabalhista, mais forte ainda, existe uma tendência do Poder Judiciário no âmbito trabalhista de responsabilizar o dono da obra de maneira direta, né? Caso o empreiteiro não cumpra com suas responsabilidades trabalhistas. É essencial que o dono da obra esteja muito atento à questão trabalhista em cenários como este. Só para pontuar, contratos de prestação de serviço tem que deixar muito claro que não existe subordinação entre contratante e contratado, que não existe exclusividade, né? E que não existe relação de trabalho. Existem capítulos inteiros que podem ser inseridos dentro de contratos para deixar isso muito claro. E deve ser muito bem explorado. Especialmente que nós estamos vivendo num mundo diferente daquele de há poucos anos atrás. As cláusulas dos diplomas legais, né, os artigos, os dispositivos legais estão cada vez mais abertos. Significa que o trabalho do advogado que atua na área contratual e imobiliária está cada vez mais delicado. Tem que se prever de tudo. Os contratos estão passando a ser mais robustos. Os contratos passam a ser um pouco mais vigorosos, porque ele tem que tratar de assuntos que antes a lei exauria, e você bastava fazer referências à lei. Deve-se tomar muito cuidado com qualificação de partes. Você assinar contratos com partes que sejam legítimas para tanto. Não adianta você assinar o contrato com o fulano que é assistente da administração, que ele não tem poder nenhum dentro da empresa para assinar nada. Amanhã o teu contrato não vale nada. Definir muito claramente o objeto e
quando eu falo definir claramente o objeto, ele vai ao nível técnico, extremo, né? E o advogado tem que entender, sim, do que o técnico está falando. É alguma questão ligada à eletrônica, é alguma questão ligada à resistência de materiais em construção civil, é alguma questão ligada a telecomunicações e frequência de ondas. O advogado tem que entender minimamente disso para poder traduzir o que está sendo falado pelo técnico, pelo engenheiro, pelo especialista e colocar aquilo em uma linguagem que possa amanhã ser interpretada pelo judiciário na medida em que ele esteja defendendo um lado ou outro do polo de um contrato. E assim se prossegue com a questão de forma, conteúdo, etapa que envolve extinção do contrato, né? Inadimplência do contrato. Existem capítulos todos próprios que devem ser verificados. E, evidente, repito, as implicações todas deste contrato para o direito do trabalho e para o direito tributário. Isso deve ficar muito claro no contrato. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é a questão da certificação verde. Não tem volta. Não tem volta. Os nossos prédios, não só os nossos prédios, as nossas vidas, elas estão intimamente, intrinsecamente ligadas à sustentabilidade, ao meio ambiente. Nós vivemos num mundo em que o pessoal se espreme para respirar, né? E cada vez mais vai se espremer para respirar. Né? Quando esses recursos naturais se tornam escassos, se nós não temos consciência, se nós não nos organizarmos para que a utilização dos recursos que nós temos seja feita de uma maneira socialmente e ambientalmente adequada, nós vamos nos destruir também. Né? E aí você entra na questão das certificações verdes. Né? Cada vez mais no país começa a se ver a questão da certificação verde na construção civil. Como nós estamos falando de gestão de patrimônio imobiliário, evidente, a questão da certificação verde na questão de construção e na questão de operação. De novo, não basta, a história não termina quando você termina o prédio. Né? Quando você terminou o prédio, esse é o capítulo 2 da história. O capítulo 1 é quando você projetou, o capítulo 2 é quando você construiu. Nas duas primeiras etapas também a questão da certificação verde. E o negócio é tão detalhado, né? Por exemplo, quando você vai querer construir um prédio, em determinada certificação que você busca, por exemplo, se você for buscar a certificação LEED nos Estados Unidos, você precisa, por exemplo, um dos requisitos é que o material de construção que você vai usar naquela obra esteja a um determinado raio da obra. Você não pode ficar buscando material no exterior para fazer aquela obra, porque senão a sua obra não é sustentável. Né? Esse é um dos requisitos, por exemplo. Poeira que levanta na hora da obra. Poeira. Né? A calçada está suja. Tudo isto entra na certificação verde, num caso de obra. No caso de projeto, também entra toda uma série de requisitos para você ter uma certificação verde no projeto. Né? E na gestão do patrimônio imobiliário. Como é que são os seus banheiros? Você tem aquela descarga ecológica? Né? O que você tem lá no teu banheiro? Papel? Ou você enxuga a mão naquele ventinho que sai? Né? No teu escritório, o sujeito imprime papel a todo momento? Ou existe uma política para não ter gasto de papel desnecessário? Né? Você usa material ou cadeiras ou móveis que vêm de fontes certificadas, que vêm de fontes ambientalmente adequadas? Isso tudo conta ponto para você ter uma operação ambientalmente correta. Vamos ver a pergunta do aluno. Olá, professor. Meu nome é Ivy Oliveira e a pergunta é: o que pode ser exigido do profissional que milita na área imobiliária ao tratar da gestão do patrimônio imobiliário? Bom, nós já repassamos isto. Eu vou acrescentar à lista. Eu acho que nós precisamos acrescentar à lista, além do trabalhista e do tributário, que são áreas que vêm junto com toda esta gama de atividades do profissional imobiliário na questão da gestão do patrimônio imobiliário, a questão de direito ambiental. O profissional de direito imobiliário tem que entender de direito ambiental. Ele precisa saber navegar neste mundo de direito ambiental. Tanto na aquisição do imóvel, para poder orientar uma investigação ambiental, né? Tanto
na construção do imóvel, quanto na operação do imóvel. Particularmente naquelas atividades que têm um potencial de poluição maior. Indústrias químicas, indústrias pesadas, puxa, esse é o dia a dia da história. Conseguir as licenças, compensações ambientais, criar áreas de proteção ambiental, negociar acordos com o Ministério Público, né? Tudo isso faz parte do cotidiano daquele que lida com a gestão do patrimônio imobiliário, particularmente em atividades mais poluentes, ou com impacto de emissão de gases, de fluentes, de ruídos, né, que prejudicam o meio ambiente. Né? Então, acrescentaria também o direito ambiental neste rol de atividades ou de entendimentos que deve ter um profissional da área de direito imobiliário. E voltando à questão da certificação verde, né? Hoje ainda existe uma conta que o empreendedor faz quando faz a obra. Hoje, para se fazer uma obra verde no Brasil, para se ter um projeto verde no Brasil, ainda custa 30% mais caro ou mais do que fazer nos métodos, nos moldes clássicos, na modo de construção padrão que se fazia, o que ainda se faz no Brasil. Né? No futuro próximo, imagino, esses custos relacionados, e na medida em que você tenha aumento de escala nos tipos de produtos e métodos e sistemas que vão ser usados para se atingir essa certificação verde, não vai mais ser um diferencial você ter um prédio verde. Hoje é um diferencial. Aparece lá o carimbão, olha, eu tenho o certificado XYZ verde, blá, e aí você, por tabela, você alavanca as locações ou aquisições daquele empreendimento, particularmente por empresas multinacionais que já enxergam o valor agregado que esse tipo de certificação tem e que são exigidas a ter esse tipo de certificação nos países de origem. As empresas nacionais não enxergam na plenitude o valor de você ter certificação verde nesse sentido. Né? Vão enxergar em breve, porque na cadeia, na história de produção toda, essas empresas fatalmente em algum momento vão ter clientes que vai ser exigido desses clientes que os locais onde eles estão, que os seus fornecedores também tenham essas certificações, e aí você vai ter um efeito cascata. E quem não estiver preparado para isto vai perder competitividade e provavelmente vai desaparecer. Lembrando que meio ambiente equilibrado atende ao princípio da função social da propriedade. Se você atende ao princípio da função social da propriedade, a sua propriedade é mantida. Você tem o direito de usar, gozar e livremente fruir deste imóvel e também de alienar e de fazer o que você quiser, desde que você atenda à função social da propriedade, que é uma obrigação do proprietário. E também, só para exemplificar, existem já orientações, por exemplo, de bancos, na maior parte das vezes estrangeiros, que só liberam recursos ou financiamentos para empreendimentos que tenham certificação verde. Né? Talvez, no futuro próximo, se pense em certificação ou se pense em vincular tudo isto a quem atenda a função social da propriedade, que é uma extensão do direito ambiental ou de um meio ambiente adequado. Né? Enfim. Eu queria focar também um pouco na questão da multidisciplinariedade do profissional do direito na assessoria para a gestão do patrimônio imobiliário. O Brasil ele é muito deficiente na questão da formação desse profissional. As faculdades, quando se estudam esses institutos, esses contratos, elas não entram no detalhe, né, da operação desses contratos. Existe uma ideia inseminada, muito forte, de que o sujeito tem que saber a teoria ao extremo e muitas vezes sai despreparado da faculdade para enfrentar essas questões que estamos tratando justamente aqui nessas aulas todas. Né? E ele vai ter que, na marra, aprender isso de outras formas. Né? As faculdades, os centros de formação desse tipo de profissional têm que prepará-lo para esse dia a dia. Né? Não basta dizer que Savigny falou que o direito real ele é um direito oponível a todos sob uma ótica de uma obrigação oponível a todos. Não basta você entender os
os princípios e a doutrina toda que está por trás desses princípios, dessa doutrina e autores. O profissional ele tem que ser preparado para enfrentar estas dificuldades cotidianas, né? Ele tem que ser preparado pelo professor nas cadeiras da faculdade para este tipo de situação. E não está. Né? E não está, precisa ser. Então você precisa criar profissionais com conhecimento padronizado. Deve-se saber o que esperar de um profissional do direito quando ele se forma na faculdade. Standardization, padronização, né? O conhecimento tem que ser difundido, tem que ser aprofundado. Este mundo do direito imobiliário, ele é pujante, ele é um negócio que muda todos os dias. O exemplo que se deu na parte de locações, por exemplo, que acabou de haver uma alteração para incorporar o princípio, para incorporar ideias de uma locação feita sob medida, por exemplo, build to suit, na lei de locações. Se você falasse isso há 10 anos atrás, era de dar risada que isso ia ser incorporado numa lei brasileira, né? Pacta sunt servanda em locações, né? Que era o reduto de leis de normas de ordem pública, né? Então, esse dinamismo todo, né? Esta visão mais prática, mais pragmática, né? Ela deveria também ser abordada nas faculdades, nas cadeiras de faculdade, e não deixar para que o profissional se visse jogado para enfrentar essas questões ao sair da faculdade, né? Talvez o estágio seja um momento de se fazer isso, mas as cadeiras da faculdade também, os professores também têm que colaborar com isso. E, finalmente, falando da multidisciplinariedade, né? Áreas do direito não são estanques. Quando se fala de um profissional de direito imobiliário hoje, esse profissional não pode se encastelar e falar assim, eu entendo de direito imobiliário e fim, né? Esse profissional ele tem que estar consciente de que a atividade dele abrange uma série de outras áreas do direito, como o direito ambiental, como o direito tributário, como o direito trabalhista, como o direito econômico, né? Isso tudo neste emaranhado que nós chamamos de ordenamento jurídico brasileiro. Então, a questão da multidisciplinariedade, a questão de você ser versátil, é algo exigido desse profissional, particularmente na área de direito imobiliário. Não digo que nas outras áreas também não tenha um pouco disto, mas a área de direito imobiliário, pela pujança e pela relevância que tem na nossa sociedade, em qualquer outra sociedade do mundo, exige desse profissional muita versatilidade e muito conhecimento em outras áreas também. É isso que eu queria dizer nessas 5 aulas, de maneira muito breve, lembrando que isso aqui é só uma pincelada no assunto. Isso aqui é a ponta do iceberg em cada tema que eu levei aqui. Cada tema que foi falado aqui poderia ser discutido por semestres, né? E o objetivo principal aqui foi simplesmente chamar a atenção do estudante, do profissional que milita na área imobiliária, para temas que devem ser olhados com um pouco mais de atenção, para temas de estudo, para iniciar-se estudos ou para se aprofundar estudos. É isso que eu queria dizer. Obrigado pela atenção. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.